estamos de volta com mais um MesaCast, Código e Profissão, que fala sobre o Código de Ética do Farmacêutico. Hoje abordaremos os temas sobre práticas integrativas, inovações tecnológicas, com a mestre em Telesaúde, Sani Santos. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por participar desse projeto lindo de vocês. E vamos em frente. Bom, a sua formação e atuação são muito amplas. Você passou por áreas como análises clínicas, homeopatia, docência e até no Exército. E gostaríamos de perguntar o que te motivou a escolher a farmácia e como foi viver esses diferentes caminhos dentro da área. Tá. Então, como eu sempre conto para os meus alunos, né, a farmácia apareceu na minha vida meio que sem querer. Eu muito novinha, 20 aninhos, menos de 20 anos, não sabia direito o que fazer. E tinha uma pessoa ligada à minha família que era farmacêutica dos bombeiros, né? Então ela era militar. E aí eu falei, acho que eu vou tentar então, vamos ver o que é farmácia. E ingressei na faculdade de farmácia, aqui na Unigran Rio, né? Então é um prazer estar aqui como docente. E comecei a cursar farmácia e fui entendendo o que era farmácia. Mas como muitos alunos também ficam muitas dúvidas, né? Caramba, eu vou formar e vou fazer o que da minha vida como farmacêutico? Mas hoje a gente vê que são mais de 190 áreas de atuação, né? Então isso não se torna um problema. Na verdade são várias escolhas que vocês terão, né? Enquanto farmacêutica, você quer saber como é que eu decidi trilhar todo esse caminho, né? Se foi algo planejado, se foi algo que só foi acontecendo assim, tá. Desde da vida. Então, na época que eu me formei aqui, a gente não era farmacêutico generalista, né? O farmacêutico, ele fazia faculdade de farmácia e depois ele fazia uma pós-graduação, mas a gente chamava na época de especialização. Ou indústria, ou alimentos, ou análises clínicas. E eu imaginei que gostaria mais de análises clínicas e fui fazer essa pós aqui, né? Uma habilitação de mais um ano em análises clínicas. E aí lá nessa pós de análises clínicas é que eu tive certeza que eu queria trabalhar mesmo com análises clínicas. Isso lá naquela época, tá pessoal? 20 anos atrás, um pouquinho mais de 20 anos atrás. E quando eu tive contato com algumas disciplinas de análises clínicas, eu tive contato com citologia clínica. Vocês já ouviram falar? Uhum. Então, e aí eu me apaixonei. Achei super interessante. Amei saber sobre os detalhes. Eu adorava a professora, que se aposentou aqui também, uma querida, Tádia e Sérgio Ré, são os queridos. E aí comecei a estudar mais citologia. Me formei, saí da graduação já com 2 empregos. Na época eu trabalhava em 2 farmácias comunitárias, de uma grande rede aqui em Caxias. E continuei fazendo pós-graduação, né? Fazia bioquímica aqui e fazia citologia em uma outra instituição, né? A citologia era uma pós-graduação e bioquímica era uma habilitação. Quando eu terminei citologia, eu já tinha mais ou menos uma meta, assim, um alvo, sabe? Eu falei, não, eu quero tentar área militar. E aí fui conhecer o IBEX, né? Tinha uma pessoa que trabalhava lá e eu falei, posso ir lá conhecer e tal? E fui conhecer o Instituto de Biologia do Exército, um lugar maravilhoso, onde passei os melhores anos da minha vida, com profissionais farmacêuticos de renome, né? Pessoas muito experientes. E lá eu prestei um concurso, né? Fui aprovada nesse concurso e fui R2, eles chamam de R2, farmacêutico R2. Então, na época eu poderia trabalhar por 7 anos, eu ingressei e fui trabalhar com citologia, né? Em algumas áreas também, de imuno, mas depois permaneci com citologia. E aí a gente começa a estudar e não para nunca mais, né? Porque, como eu falo com os alunos, a área da farmácia, a área da saúde em geral, se a gente parar de estudar, você vai ficando para trás. Ainda mais agora nessa área da tecnologia, assim, né? Então a gente tem que estar em constante estudo. Então, comecei a minha carreira como farmácia comunitária, depois fui para o Exército, trabalhar com análises clínicas e citologia. E de lá para cá algumas coisas aconteceram, né?
Então, você queria saber qual foi, por que que eu quis escolher essa área, né? Foi meio que acontecendo, né? A área militar é porque eu conheci uma pessoa que era do bombeiro, né? Ligada a amigos da família. E falei, não, eu quero ser militar. E foi muito bom pra mim. Você foi tenente farmacêutica no Exército, né? Uma área que muita gente nem imagina que o farmacêutico pode atuar. Conta mais detalhadamente pra gente como foi essa experiência e se tem algo que você aprendeu lá que você leva até hoje pra sua vida. Então, a gente queria muito saber a questão da ética dentro do âmbito militar e o âmbito civil. A grande diferença que tem entre os dois. A gente sabe que a parte militar é muito mais rigorosa com critérios e código de ética. Gente, a área militar na minha vida foi uma área assim muito especial, né? Você perguntou se eu sinto saudade. Sinto saudade todos os dias, porque eu gosto dessa coisa de disciplina, né? Eu gosto do respeito. Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter respeito pelo próximo, né? Nós não somos uma pessoa individual, nós somos um coletivo. O que você sente pode atrapalhar o colega do lado, né? Então a gente tem que ter esse respeito pelas pessoas. E essa parte assim de respeito, de hierarquia, isso veio para mim através do Exército, né? Obviamente eu sempre respeitei minha mãe, mas no Exército que a gente aprende realmente a cumprir ordens, né? A saber a não cumprir ordens que não devem ser cumpridas, porque também isso é ensinado pra gente lá. E eu acho que todo farmacêutico que tem uma pontinha de vontade de ser militar tem que ir para essa área, porque é uma área muito bacana, a gente aprende muita coisa. Você falou de ética, né? Sim, a gente aprende a ser militar também, a gente faz um curso preparatório lá dentro mesmo já, no meu caso do Exército, eu fiz CPOR, e lá nós aprendemos como ser militar, né? Então, como fazer um acampamento, e a gente foi lá para a área de mata, fazer acampamento, e também a área técnica que eu já tinha, né? Eu já era citologista clínica e pude desenvolver isso lá dentro do Exército. Então lá você é farmacêutico / militar, né? E o militar, ele é militar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então você também cumpre serviço de guarda, né? Todo o serviço militar, então é muito bacana. Agora a gente vai dar continuidade ao bloco 2 de telesaúde, tecnologias e práticas integrativas. Hoje a tecnologia tem um papel muito importante na saúde. E com a chegada e expansão da telesaúde, telefarmácia, você desempenha um papel muito importante. Conta pra gente um pouco dessa área. Então, a grande paixão da minha vida, né, além de ter sido militar, sou militar mesmo da reserva, né, como eu sempre falo, é a homeopatia, né? Naquela época lá, há décadas atrás, quando eu estava me formando aqui no Unigran Rio, a gente tinha também habilitação em homeopatia. O aluno poderia fazer um estágio em homeopatia, uma quantidade de horas, acho que 400 horas, não me recordo agora bem. E aí você já sairia da faculdade habilitado em homeopatia, né? Então, quando eu me formei, eu já formei habilitada também em homeopatia. E homeopatia é um grande amor da minha vida. E quando você fala de práticas integrativas, né, as PICs, homeopatia tá ali debaixo deste guarda-chuva das práticas integrativas. E a telesaúde tem muita ligação com isso, por quê? Porque a gente começa a ver que, principalmente depois da pandemia do Covid, a gente começa a ter muita inclusão das consultas, das teleconsultas dentro do nosso país, né? Então a telefarmácia, a teleconsulta, ela é um braço da telesaúde, né? Então vamos imaginar um grande guarda-chuva. Telesaúde está aqui em cima e aí os braços, né? A gente tem então telefarmácia, a teleinterconsulta, isso tudo dentro da saúde digital. E é importantíssimo que o farmacêutico estude inteligência artificial, todas as plataformas de teleconsulta, porque o nosso Conselho Federal de Farmácia apoia que o farmacêutico esteja em constante aprendizado para que possa levar o cuidado ao paciente. E as práticas integrativas, elas são importantes por isso. A gente atua como farmacêutico no desenvolvimento de vacinas, no desenvolvimento de novos fármacos, mas principalmente cuidando do paciente. E aí a gente tem homeopatia, aromaterapia, auriculoterapia, isso tudo a gente pode fazer uma teleconsulta com um paciente que de repente está até em outro estado, em outro país, e
promover aí essa assistência farmacêutica, o cuidado ao paciente. Como você enxerga o papel do farmacêutico nesse cenário? E eu também gostaria de saber se você acha que esse método vai se consolidar a longo prazo. Acho sim, tá? Na verdade eu tenho certeza, né? Porque quando eu terminei meu mestrado, eu terminei exatamente em 2020, que era o período onde estava começando a bombar a pandemia, tá? E ali a gente já aprendia que em outros países, né, na Europa e também nas Américas, a teleconsulta já existia, mas a legislação era mais voltada para o médico, tá? Com o avanço aí da pandemia e de todos os profissionais de saúde tendo que se adaptar a essa nova realidade, a legislação passou a contar também com a presença de outros profissionais dentro da telesaúde. Um desses profissionais é o farmacêutico. Então, a gente tem a resolução que trata sobre a telefarmácia, né? E é muito importante. Então, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo, tá? Se você me perguntou, você acha que isso vai, né, vingar, vai continuar? Vai. No estado de São Paulo, eu acabei de participar de um congresso onde o presidente do Conselho Federal de Farmácia de São Paulo deu o exemplo que em São Paulo eles estavam tentando brigar pela classe farmacêutica, solicitando ao prefeito ou ao governador que o farmacêutico estivesse fazendo a dispensação dos medicamentos de PrEP e PEP, né? Porém, na reunião foi dito para ele assim: doutor, o senhor acha mesmo fundamental que o farmacêutico esteja ali, em pé, numa estação do metrô, do lado de uma máquina que vai dispensar medicamentos? O seu profissional é muito importante. Ele pode estar desenvolvendo novas tecnologias. Não que não seja importante que quando o paciente receba aquele medicamento que ele tenha orientações do farmacêutico, porque é importante, é muito importante. Mas, como argumento, esse legislador, né, essa pessoa do governo disse para o presidente: nós temos um farmacêutico aqui em telesaúde. Então o paciente já chega com a receita do médico, passa pela máquina ali, a máquina lê a receita, o QR Code da plataforma que fez ali aquela receita para o paciente. O medicamento é disponibilizado através daquele equipamento daquela máquina, o paciente pega e ele pode solicitar no farmacêutico ali. Ele toca um botão, aparece a tela com o farmacêutico. Então isso é telefarmácia. O farmacêutico não está em pé do lado da máquina ali, né, numa estação de metrô, mas ele está na tela. Então, em algum local, esse farmacêutico trabalha numa escala 24 horas por dia, tem farmacêuticos fazendo escala e atendendo a comunidade. Então, assim, o próprio presidente falou: nós precisamos entender as mudanças que o mundo está sofrendo. Então, os farmacêuticos, os estudantes de farmácia precisam entender que essa tecnologia não vai regredir, pessoal. Cada vez mais ela vai avançar e nós precisamos estar em constante estudo para sabermos utilizar essas plataformas, né? O nosso estudo ele sempre tem que estar conectado com o que está acontecendo no mundo na atualidade, né? Porque a gente tem que saber cuidar do paciente com aquilo que ele está apresentando naquele momento, utilizando as abordagens que a gente tem disponível naquele momento, com a vacinação que tem naquele momento. Então, assim, tecnologia e farmácia precisam estar juntos, principalmente no que vocês estão fazendo agora, que é a graduação, para que quando vocês saiam da graduação, vocês já estejam acostumados a lidar com essas tecnologias. Agora, falando no exercício da profissão, a gente sabe que o Código de Ética do Farmacêutico, aprovado pelo Conselho Federal de Farmácia em 2014, é algo super pertinente. E uma das regras bem claras é a responsabilidade técnica e o dever de agir com autonomia profissional. E dentro disso, um dos pontos mais importantes é o direito do farmacêutico de recusar atos que contrariem a ética e que vão colocar a vida do paciente em risco. Agora vamos imaginar um cenário prático. Imagine o caso de um farmacêutico que é pressionado a vender um antibiótico sem receita ou um remédio controlado sem avaliação médica. Como o profissional deve agir frente a uma situação dessa? Pessoal, então isso é muito importante.
Por que nós, farmacêuticos, precisamos conhecer a legislação? A disciplina de deontologia e legislação farmacêuticas, vocês possuem essa disciplina dentro do currículo, né? Dentro da graduação. Nós temos também essa disciplina em pós-graduações, né? de regulação sanitária, enfim, de inúmeras pós-graduações que tratam sobre o tema. E por que é tão importante? Porque quando você não sabe o que te apoia enquanto lei, você não tem voz ativa para brigar e falar, não, opa, peraí, isso aqui eu não faço, né? Então, quando você conhece a legislação, você tem um respaldo para falar, não, peraí, você está dizendo que eu preciso te vender um medicamento controlado sem receita, porque você já usa, mas existe uma legislação que me ampara e diz isso, isso e isso. E se eu vender para o senhor, serei preso. Não quero ser preso. Não estudei 6, 7, 10 anos da minha vida para perder a minha carteira do CRF e perder meu diploma. Então eu sinto muito, vou encaminhar o senhor para um médico para que ele possa lhe fazer a receita. Não é não. Nós precisamos dizer não. Nós precisamos dizer não para a venda de medicamentos sem receita. Nós precisamos dizer não para a venda dos medicamentos controlados pela portaria 344, que são de fato drogas que podem inclusive trazer prejuízos sérios, gravíssimos à vida da população, né? Nós precisamos dizer não à venda de medicamentos que são usados off-label. Vocês sabem o que é off-label? A gente tem aí alguns medicamentos que são feitos aí para, de repente, um controle de pressão arterial, mas que é utilizado para ganho de massa muscular off-label. Isso tudo pode atrapalhar, né, a longo prazo esse paciente. E aí entra o que? A farmácia clínica, né? Então a gente tem sempre que estar estudando a farmácia clínica, assim como as novas tecnologias, né? Eu tenho um caso muito peculiar, curioso para contar para vocês. Dá tempo de contar? Dá. Então, eu era recém-formada, tá? Há décadas atrás, uma menininha de 20 aninhos. E aí, na minha primeira semana na farmácia comunitária, nos primeiros dias da primeira semana, chegou um paciente muito ofegante, que ele era enorme, eu não lembro, cara, eu era, né? O cara era muito grande. E eu no balcão, com os balconistas do meu lado, que me davam todo o apoio. E pessoal, valorizem os balconistas, tá? Eles sabem muita coisa e você vai trocar a tua experiência técnica com a experiência que eles têm em comércio e aí dá um match legal, tá? Claro que eles vão te respeitar como técnico, como farmacêutico técnico, e você vai respeitar a experiência que ele tem ali no local, tá? Mas sempre valorizando, porque ninguém é melhor que ninguém. Nós somos o quê? Parceiros, tá bom? Então, voltando lá no caso, eu com os balconistas do meu lado, né, na minha primeira semana na farmácia, eu tinha acabado de sair da faculdade, e chega esse paciente enorme no balcão, ofegante. Quero falar com a doutora. Aí eu já li, né? Pois não, pode falar, bom dia. Olha só, bota a mão aqui, bota a mão aqui. Ele pegou a minha mão e botou a mão dele, a minha mão no peito dele, assim. E eu já, né, regalei o olho desse tamanho, gente, minha primeira semana na farmácia. Doutora, eu preciso desse medicamento aqui. Era um medicamento sujeito ao controle especial da 344, tá? É portaria 344. Em hipótese nenhuma, você pode vender um medicamento desse no paciente, sem receita. Porque se você vender, a fiscalização pegar, a vigilância pegar, você é multado, a farmácia é multado, pode ser até preso, tá? Fora isso, se isso não acontecer, o paciente pode ter ali um choque grave e vir a óbito. É responsabilidade sua, né? Quem vendeu e quem é o farmacêutico responsável? Você que está aí no controle. Eu falei pra ele, senhor, sem a receita eu não posso vender. Mas você vai fazer isso comigo? Olha aqui como é que eu tô. Gente, o paciente estava completamente desestabilizado. Lembro que eu olhei pro balconista, aí ele falou assim, doutora, a senhora que manda. Falei, senhor, infelizmente, não tenho como vender esse medicamento pro senhor. Então assim, eu bati o pé, não vendi. E foi assim até o final. Isso fez com que as vendas caíssem na drogaria? Não, porque eu fui conversando com o paciente, ele foi se acalmando e eu cheguei a indicar, falei, olha só, o senhor vai procurar
um médico fulano, não foi fulano de tal, da especialidade tal, né? Ele vai conversar com o senhor, vai ajustar a dose do seu medicamento. Não adianta o senhor ficar tomando medicamento por tanto tempo assim, sem passar pelo médico, né? Ele tem que avaliar a concentração, a dose certinha. E aí, o cara foi se acalmando dentro da farmácia, voltava todo mês com a receita, então acabei educando o paciente. E aí foi com certeza melhor para ele, né? Educação e saúde. Sim. Exatamente. Então, aconteceu um caso comigo, tá? Lógico que tiveram outros. Hoje em dia a gente tem, não trabalho mais em drogaria comunitária, embora eu seja apaixonada pelo balcão, eu adoro esse contato. Falar com as pessoas, fazer educação continuada com as pessoas, né? Apoiar a sociedade, que é tão carente e precisa tanto do farmacêutico, porque às vezes na consulta médica, o médico infelizmente tem 15 minutos para ficar com o paciente, né? Às vezes Até menos, menos. né? Muita gente chega a falar que hoje em dia o médico não chega a olhar na cara do paciente, chega, Pois é. prescreve e sai. Aí chega no Infelizmente. farmacêutico, o farmacêutico quer a orientação de como tomar, para que vai servir e como vai prosseguir o tratamento. Isso mesmo, a gente tem pesquisas que dizem que o profissional que é mais na ponta com o paciente é o farmacêutico. Normalmente as pessoas sentem vergonha de perguntar as coisas, né, para o médico ou para o enfermeiro quando está ali dentro do hospital. Mas saiu dali, tá com dúvida, ele vai lá na farmácia. Liga às vezes. E o seu Exato. relato foi muito importante porque muitos pacientes passam assim anos tomando o mesmo medicamento e não voltam para uma reavaliação médica. Uhum. Então foi importante essa educação continuada, né? Exatamente. E o cliente virou meu amigo até eu sair da farmácia. Todo mês ele estava lá direitinho com a receita dele comprando medicamento. Então, assim, precisamos sempre estar atentos à legislação pertinente, tá? Porque é isso que vai garantir o teu poder de fala enquanto profissional farmacêutico. E quando pessoas disserem para você que você tem que fazer uma coisa, que você sentir que aquilo ali está errado, é a mesma coisa que a gente tem no exército. Ordem errada não se cumpre, tá? Então, uma pessoa falou para você que você tem que fazer uma coisa e você achou meio estranho, vai lá na legislação olhar. Entra no CFF, entra no site do CRF, entra no site da Anvisa, procura a legislação que ela vai poder te apoiar e te garantir o direito de fala que você vai ter como farmacêutico. Falando um pouco mais sobre práticas integrativas, a senhora trabalha com homeopatia, terapia floral. Como foi unir essas práticas integrativas à sua formação tradicional? E o que te encanta nesse tipo de abordagem? Ai, eu vou ficar horas falando sobre isso, gente. Não posso ficar horas. Vamos lá. Como eu falei para vocês, desde lá da graduação eu sou homeopata, né? Mas como eu já fui trabalhar logo em farmácia comunitária e logo depois entrei no exército, fui para análises clínicas e foquei mais nisso, a homeopatia ficou ali guardada no meu coração. Até que chegou a pandemia, né? E quando chegou na pandemia, o que a gente viu acontecendo por aí? Depressão, ansiedade, bombando. Um estresse, né? Uhum. E as crianças em fase escolar tiveram que começar a aprender a estudar onde? Em casa. Terror de toda mãe. Terror de toda mãe. E, gente, eu tinha uma filha nessa época com 7 anos. Eu não lembrava como explicava lá português pra ela, entendeu? Não lembrava. A língua portuguesa é super difícil, Sim, né? E aí, gente, começa a ter o estresse, né? Porque o marido não tá acostumado a ficar com a mulher o tempo inteiro dentro de casa. Aí começam as relações, né? Terem estresse. Eu falei, opa, peraí, respira. Nesse momento eu também trabalhava no hospital, então eu estava na linha de frente. Todos os dias da pandemia eu fui trabalhar, todos os dias, não teve nenhum dia que eu fiquei em casa. Então, é até de arrepiar, assim, porque foi pesado. Eu trabalho num lugar onde pessoas com câncer, então a família já está impactada porque sabe que um ente querido já está doente. E aí tem isolamento, tem isso tudo, então fica muito complexo. E aí eu fui buscar a homeopatia. Eu lembrei, eu falei, homeopatia. Só fazendo um parênteses aqui que eu lembrei de uma coisa super importante que eu até sonhei esses dias. Quando eu estava grávida dessa minha filha mais nova, eu fiz um pré-natal homeopático.
Sério? Sério. Eu nunca ouvi falar Nunca disso. escutei. Que interessante. Eu procurei uma das professoras que foi minha professora lá em 2000, quando eu estava fazendo a universidade, do Instituto Hahnemanniano do Brasil, que é aqui do Rio de Janeiro, um instituto muito antigo, muito reconhecido no Brasil e fora. E lá eu conheci essa pediatra que me deu aula. E eu sabia que ela é autora de livros, né? Vira e mexe, ela lança um livro mais lindo que o outro. E eu comecei a seguir e tal, e ela lançou um curso que aceitavam farmacêuticos. Falei, opa, só tem curso para médico, agora aceita farmacêutico? Vou lá. E fiz o curso. Então, quando eu engravidei da minha filha, que hoje tem 14, 13 anos, eu falei, eu quero fazer meu pré-natal homeopático. Então, nessa época da Covid, eu já tinha aí uns 18 anos que eu já tinha tido um contato maior com a homeopatia, porque eu fui tratada com a homeopatia durante a minha gravidez, né? Então, todas as questões que grávida tem, vocês sabem, né, que grávida fica com autoestima baixa, com insegurança, né? Alteração hormonal gigante. Hormônios bombando ali, uma hora tá alta, outra hora tá baixa, enfim. E aí fiz meu pré-natal homeopático. Bem, então, tive esse contato, né, mais ou menos em 2011, mais forte com a homeopatia, sendo usuária, paciente de homeopatia. E na época da Covid, quando o mundo estava louco e todas as pessoas surtavam, eu falei, opa, eu quero alguma coisa que complemente a minha saúde. Vou voltar para a homeopatia. E aí, voltei a estudar homeopatia, voltei a ser consultada, então voltei a ser paciente de homeopatia e conheci os florais também, né? Então comecei a estudar cada vez mais os florais, eu já conhecia, mas voltei a estudar com mais força e comecei a trabalhar também oferecendo os florais nos meus cuidados aos pacientes. E aí comecei a me encantar. Porque é impressionante. Você sabe que funciona? Sabe. Mas quando você tem o feedback da pessoa que retorna com você, assim, chorando, agradecendo, gente, olha só, fico até emocionada. É de arrepiar, sabe? É muito legal, muito legal. Então o remédio, ele não é exatamente, especificamente, a droga. Um medicamento. Um medicamento. O floral, ele não é nem um medicamento, ele é um produto vibracional. Mas é cientificamente comprovado que ele vai atuar na energia sutil do paciente. A homeopatia vai atuar na energia vital. E isso vai reequilibrar as emoções dos pacientes. E nossas doenças, elas surgem onde, pessoal? Psicológico. Das nossas emoções, né? Então, assim, as práticas integrativas vieram com muita força nessa época da pandemia, que era a época que eu também estava me formando no mestrado, e aí eu consegui juntar tudo. Juntei a telesaúde com a teleconsulta farmacêutica, com a prática integrativa, oferecendo esse cuidado ao paciente, né? E de lá para cá eu só venho estudando cada vez mais. Então agora eu também sou especialista em auriculoterapia. Conhecem? Aquelas sementes que ficam aqui, né, no pavilhão auricular. E é fantástico, fantástico mesmo, tá? Eu tava com uma dor no ombro enorme aqui e na última aula a gente teve uma prática e a colega fez em mim, eu fiz nela, aurículo, né? 30 minutos depois, meu ombro já tava ótimo. Impressionante, tá? E não usei dipirona, nada disso. Hoje em dia é muito comum, eu trabalho no balcão e vejo muita gente pegando e comprando antibiótico para dor de garganta. O menor dos problemas com antibiótico, azitromicina, amoxicilina, para coisas poucas. E isso é inadmissível, porque a gente sabe que os medicamentos eles vêm criando aí uma resistência bacteriana seríssima, né? Há pouco tempo agora a gente viu aí o supervírus, né, habitando dentro de hospitais, coisa gravíssima, que antibiótico nenhum, antimicrobiano nenhum estava dando jeito. Por quê? Por causa dessas ações erradas da comunidade, né? Então nós temos que ser exemplo para
dos nossos pacientes. E cada vez mais as pessoas assim, que se internam estão tendo que tomar antibióticos muito mais fortes do que o comum, meropenem, vancomicina, né? Por Exatamente. conta da resistência Isso. aos antibióticos. Você é docente em várias instituições. Como é formar novos profissionais da saúde hoje? Ah, é uma delícia. Parece um amor, né? No final da formatura eu choro horrores. Porque é muito gostoso ver, assim, eu falo que eu sou muito feliz com a farmacêutica. Apareceu na minha vida, assim, sabe? Eu acredito em Deus, tá? Mas quem acredita em universo ou em outra força, ok. Mas eu acho que Deus colocou na minha vida, assim, porque era mesmo que eu ia me apaixonar. Seu propósito? Meu propósito, eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, sabe? Eu gosto de estar com pessoas, né? Então, aí tem gente que fala assim pra mim, mas no INCA você trabalha só com exames, você não tá com pacientes. Tô, pessoal, tô com paciente. Aquela lâmina ali é um pedaço de uma mulher. Eu vou dizer pra ela que ela tá com câncer ou não. Então, aquele exame ali tem uma carga muito forte, né? E formar novos farmacêuticos, que eu sei que são profissionais que poderão cuidar dos meus netos, da minha geração, sabe? Dos meus familiares, cuidar de mim, né? Quando eu estiver precisando. Ai, gente, isso é maravilhoso. Eu amo dar aula, amo ser docente. E quais mudanças você mais vem notando nos alunos ao longo desses anos, como professor? Então, o que eu mais vejo de modificação, tanto na parte dos alunos quanto na parte curricular, é o cuidado ao paciente, tá? Antigamente a gente tinha muito aquela formação química forte, estruturada em cálculo farmacêutico, cálculo mesmo, matemática mesmo, né? Para desenvolvimento de novas tecnologias, fármacos, né? Fisicoquímica. Sim, fisicoquímica. Hoje eu vejo que o cuidado ao paciente está muito mais forte. Por quê? Porque a gente vê que no próprio currículo, né, que nós temos que seguir, no que a gente tem que seguir mesmo de currículo nacional, né, que o MEC nos propõe enquanto instituição de ensino superior, vem trazendo ali algo mais voltado para o cuidado ao paciente. Então, assim, uma coisa que eu vejo com muita força essa modificação é atendimento básico em saúde. Né? Isso na minha época não era tão forte assim. A gente fazia estágio em farmácia? Fazia. Aliás, em farmácia hospitalar? Fazia. Mas agora você está como aluno dentro de uma unidade básica de saúde, tendo contato com pessoas ali que são carentes, que precisam de um cuidado, sabe? É muito especial e é muito bacana. Então eu acho que a farmácia é a área do profissional que cuida da saúde. Não somos somente, entre muitas aspas, somente, né? Porque produzir, planejar, ter toda a estratégia de desenvolvimento tecnológico de novos fármacos é muito importante. Mas hoje eu vejo que nós somos os profissionais do cuidado ao paciente. Agora, para fechar, qual conselho você daria para quem está começando agora na formação de farmácia? Um conselho que você gostaria de ter ouvido, que mudaria sua perspectiva e uma coisa que vai agregar na carreira da pessoa que está começando agora ou se formando? Ótima pergunta. Vou fazer aqui, tá? O que eu faço com alguns pacientes na terapia floral, tá bom? A Sani de hoje vai falar para a Sani de 20 anos, tá? Então eu tô me enxergando aqui com 20 anos agora. Ela tá aqui na frente de vocês e eu tô batendo esse papo com ela. E eu quero que vocês também façam esse exercício aí onde vocês estiverem. O que você diria para você mais jovenzinho? O que a Sani de hoje diria? Então, para a Sani que era graduanda em farmácia, né, algumas décadas atrás. Cara, você vai passar por cada experiência que vai te tornar uma pessoa muito mais forte. Que você vai conseguir cuidar das pessoas. Você vai conseguir ouvir coisas que não são verdade, que estão falando para te enganar. Mas você vai, com o tempo, conseguir entender o que é verdade e o que não é verdade. E saber usar a verdade e a ciência
para cuidar dos profissionais. Não vai ser fácil. Você vai passar por uma pandemia, você vai ser uma sobrevivente, você vai ver muitos amigos indo embora, mas fica firme, porque você vai vencer. Então esse é o recado que eu deixo para vocês, tá? Fiquem firmes, não desistam. A faculdade de farmácia é uma faculdade super difícil, a gente sabe disso. Vocês estudam muito, muito mesmo, né? Não vai ser fácil, mas é possível e vocês vão ser excelentes profissionais para cuidar aí da minha família. Quer deixar suas redes sociais para o pessoal de casa te seguir? Acompanhar seus Legal, conteúdos? pessoal, legal. Então, eu tenho muitos projetos, tá? Então, um dia aí, se eu começar a falar sobre política, não se espantem, tá? Porque eu acho que o farmacêutico é um cara que estuda tanto. Por que nós, trazendo até a frase da nossa conselheira federal, a doutora Thalita Barbosa, vocês conhecem? Sim. Ela fala muito sobre isso. Gente, o farmacêutico precisa estar lá na legislação, na Câmara, eles têm que estar lá. Porque quem que vai brigar por nossos direitos se nós não estivermos lá, né? Então, eu amo quando ela fala isso. E é isso, tá? Eu espero estar cada vez mais com os alunos, com os farmacêuticos, trazendo cursos, né? Trazendo novidades no ato ali do pesquisador, né? Porque eu também faço pesquisa. Então, assim, o que eu espero é trazer novidades tecnológicas, novidades aí de apoio ao farmacêutico na legislação e vamos ver o que acontece aí nos próximos anos. Professor, eu quero agradecer a sua presença. Esse MesaCast foi importante porque trocamos informações e aprendemos mais sobre a ética do farmacêutico e seu papel fundamental. Assim como a senhora, tivemos outros profissionais da saúde, da farmácia, que nos ajudaram a entender nosso papel, nosso dever e como devemos prosseguir nesse caminho, além da jornada acadêmica pós-faculdade. Então, agradeço a senhora, a todos que acompanharam a gente, muito obrigado. Muito obrigada, professor. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Então, para quem quiser gostar de Instagram, né, @doutoraSanisantos.homeopatia. Os alunos podem seguir lá, que eu também coloco vários cursos grátis, né, de algumas instituições que fornecem cursos e vocês podem ter aí um certificado para deixar o currículo de vocês legal até começarem no mercado de trabalho, né? E falo sobre homeopatia, falo sobre práticas integrativas, então já convido vocês a seguirem lá. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.